Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre lesão e morte celular. Vamos lá? Agora vamos falar sobre a apoptose. A apoptose, ela é uma morte que o organismo usa quando ele precisa se livrar de células de uma maneira organizada. Ela pode ser fisiológica ou patológica, mas geralmente ela é fisiológica. Ela é uma morte que vai acontecer por alterações genéticas, pode ser chamada de morte celular programada ou suicídio celular, e ela é uma autodestruição da célula. Na apoptose, a gente vai ter condensação da cromatina com formação de bolhas de membrana, e a gente tem fragmentação celular para formar os corpúsculos apoptóticos. Nunca tem liberação do conteúdo celular, por isso que não tem processo inflamatório na apoptose. Esses corpúsculos apoptóticos, eles expressam sinalizações de membrana que fazem com que os fagócitos fagocitem, e aí com poucos minutos depois que o processo aconteceu, já não tem mais nenhum resquício de apoptose. Por isso que inclusive é até difícil de identificá-la a microscopia óptica. A apoptose, ela, como eu falei, pode ser causada por estímulos fisiológicos ou patológicos. E aqui a gente tem os principais estímulos. Fisiologicamente falando, a gente tem destruição programada nas células na embriogênese. Quando o embrião está sendo formado, algumas células são formadas com objetivos transitórios. Depois o organismo precisa se livrar dessas células e ele destrói essas células por apoptose. A privação hormonal pode também induzir alguns tecidos à apoptose. Por exemplo, a mulher engravidou e precisou do aumento da mama para alimentar o bebê. Mas aí não precisa mais, porque o bebê já não está mais amamentando. Aí a privação do hormônio vai fazer com que aquelas células da mama comecem a morrer por apoptose. A perda de uma população celular proliferada, ou seja, proliferativa, células que se multiplicam muito, como as células do epitélio. Então, o tempo todo se proliferando e, às vezes, algumas células elas precisam ser eliminadas. E a eliminação de linfócitos autoreativos, porque se eles não forem eliminados, eles vão causar doenças autoimunes, por exemplo. Então, toda vez que um linfócito autorreativo ele é identificado, ele é eliminado. E também morte de células normais que já não têm mais função, por exemplo, células do sistema imunológico. Precisei da célula para a resposta a um patógeno. Matei o patógeno? Não preciso mais da célula. Aí eu posso matar ela por apoptose. Já patologicamente falando, a apoptose pode acontecer quando ocorre dano ao DNA. E aí, se esse dano não for corrigido, a gente pode ter uma célula cancerígena. Então, essa célula pode ser induzida à apoptose. Acúmulo de proteínas mal dobradas podem liberar substâncias químicas que estimulam a apoptose. Morte celular em tumores, né? Também naquele caso, o tumor ele vai ser identificado como produzindo alterações anormais, com alterações no DNA, com produção de proteínas anormais, e isso tudo pode fazer com que o tumor seja destruído. Morte celular em algumas infecções virais, onde os patógenos fazem com que sejam estimuladas substâncias pro-apoptóticas, e a atrofia patológica após obstrução, onde uma área fica, por exemplo, sem uma irrigação adequada e as células ali começam a morrer por apoptose. Ok, então vamos entender a patogenia, o mecanismo da apoptose. A apoptose ela pode acontecer por duas vias. Uma via é chamada de via intrínseca, e como o próprio nome diz, ela é uma via que já vem de dentro da célula. O estímulo para a morte vem da própria célula. E a via extrínseca. Na via extrínseca, o estímulo para a morte celular vai vir de fora. E é por isso que a via extrínseca precisa de um receptor. A ativação do receptor leva à morte celular. Já na via intrínseca, geralmente ela está relacionada com a alteração da permeabilidade mitocondrial. Eu vou mostrar para vocês que a mitocôndria guarda substâncias que, se liberadas, estimulam a apoptose. E aí, na via intrínseca, vai acontecer essa permeabilidade, vai acontecer essa liberação e vai ter a apoptose. E a gente também tem a ativação essas duas vias levam à via comum, que é onde vai acontecer a ativação das caspases. Primeiro as caspases iniciadoras e depois as caspases efeturas. As caspases são proteínas que têm uma ação lítica e a ação delas acontece em efeito cascata, ou seja, a ativação de uma caspase
faz com que essa caspase ative outra, que ative outra, que ative outra. Então, por efeito cascata, várias caspases vão sendo ativadas dentro da célula. E essas caspases têm substratos celulares. As caspases efeturas têm substratos celulares, então elas vão lá naquele componente celular e destroem aquele componente específico, levando à morte da célula. Então agora eu vou mostrar cada uma das duas vias. Para a gente entender a via intrínseca, a gente precisa entender que a gente tem proteínas que regulam a apoptose. Essas proteínas são as proteínas de uma família chamada de família BCL2. Na família BCL2, então, primeiro, a família BCL2 é uma família de proteínas de membrana de mitocôndria. Então, essas proteínas sempre se polimerizam na superfície da membrana mitocondrial. E elas podem ser de dois tipos. Do tipo anti-apoptótica, elas polimerizam e não deixam que o componente da mitocôndria extravase. E do tipo pró-apoptótica, elas se polimerizam e aumentam a permeabilidade mitocondrial, fazendo com que os componentes mitocondriais escapem. Além dessas duas famílias, a gente também tem o que a gente chama de IAPs. Essas IAPs são inibidores da apoptose porque eles se ligam às caspases e não permitem que elas sejam ativadas. Então, a alteração desses reguladores vai levar à apoptose. Como? Vamos descobrir. Então, imaginem que aqui eu tenho uma célula saudável, uma célula viável, está tudo bonitinho. Ela está recebendo sinais de sobrevivência e esses sinais estimulam a polimerização na superfície da mitocôndria de componentes anti-apoptóticos da família BCN. Então, observem que aqui, ó, aqui é a minha mitocôndria e na superfície dessa mitocôndria eu tenho BCL2 e BCLXL polimerizados aqui, e quando eles estão aqui, o componente celular não extravasa. Não há saída do citocromo C, que é o principal componente da mitocôndria, que é responsável pela apoptose. Ok. Já do lado de cá, quando a gente tem a apoptose, a gente pode ter ou a falta do sinal de sobrevivência, ou uma irradiação, agente lesivo ao DNA. Algum desses dois vai fazer com que a célula ative sensores que vão ser agonistas do BCL2, perdão, antagonistas do BCL2. Então, eles vão lá e neutralizam o BCL2, não deixam que o BCL2 atue. Além disso, a gente vai ter um aumento da síntese e expressão dos componentes da família BCL que são pró-apoptóticos, que é o BAX e o BAC, por exemplo. O BAX e o BAC, eles se polimerizam na superfície da mitocôndria e eles formam poros de permeabilidade mitocondrial. Eles formam canais na mitocôndria. E por esses canais, componentes celulares como o citocromo C conseguem escapar. E aí eu vou ter a saída do citocromo C. Qual é o problema da saída do citocromo C? Vocês vão ver que o citocromo C vai se combinar com outras proteínas e vai ativar caspases iniciadoras. As caspases iniciadoras ativam as efetoras e aí eu vou ter a apoptose. Ok, mas vocês já devem ter ouvido falar que o P53 tem a ver com a apoptose. E qual é o papel do P53 na apoptose? O P53, ele é um gene, o gene P53, ele está lá no DNA e ele codifica a proteína P53. Quando eu tenho dano ao DNA, P53 vai parar o ciclo celular, vai interromper o ciclo celular e vai estimular o reparo do DNA. Vai estimular proteínas de reparo e aí vai tentar reparar o DNA. Conseguiu reparar o DNA? Maravilha, segue vida, tudo certo. Quando o dano é muito excessivo e não dá para ser reparado, aí P53 estimula a apoptose. Como? Chegando lá no material genético e estimulando a síntese de proteínas pró-apoptóticas, aquelas que vão se polimerizar lá na mitocôndria. Toda a produção de proteína não começa com a estimulação do DNA? Então, vai lá no DNA e diz para o DNA, ó, sintetize os componentes pró-apoptóticos da família BCL2, para que eles se polimerizem na superfície da mitocôndria, como por exemplo o BAX, se polimerize e libere o citocromo C. E aí é isso que vai acontecer um aumento da síntese
desses componentes. E é isso que eu estou falando aqui, ó. Então, eu vou ter estímulos, como por exemplo, radiação, toxinas, radicais livres. Eles podem causar uma lesão direta ou até indireta no DNA. Isso vai ativar o guardião do genoma, que é o P53. O P53, primeiro, ele para o ciclo e ele tenta reparar. Conseguiu reparar? Maravilha, segue a vida. Quando não consegue reparar, aí a gente tem a estimulação da apoptose. Vai ter estimulação da apoptose. Como? Chegando nos genes e mandando ter uma hiperexpressão dos genes pró-apoptóticos. BAX, BAC. Esse BAX e esse BAC, eles vão chegar na mitocôndria, polimerizar para formar o canal. E também a gente vai ter a inativação dos genes anti-apoptóticos, certo? E aí, com isso, a gente vai ter a ativação da apoptose. E P53 também pode ativar diretamente as caspases efeturas. E aí, por qualquer uma dessas vias, a gente vai ter a ativação da via intrínseca da apoptose. E qual o problema do citocromo C ser liberado? O problema é que quando o citocromo C ele é liberado no citoplasma, ele se liga a uma proteína chamada de APAF1. Então, o citocromo C se liga a APAF1 e forma um componente chamado de apoptossomos. Esse apoptossomos, ele tem a capacidade de ativar a caspase 9. As caspases, elas estão no citoplasma como procaspases. Se elas forem clivadas, elas viram caspases. E as caspases iniciadoras, como a caspase 9 é na via intrínseca, ativam caspases executoras. E essas caspases executoras têm substratos celulares. E aí, com isso, a gente vai ter a destruição, a digestão da célula, sem rompimento da membrana, já que a gente está falando de apoptose. Vamos agora dar um exemplo com esse meu esqueminha aqui. Eu tenho aqui a mitocôndria, e essa mitocôndria ela está tudo bem, porque ela tem BCL2. Mas aí, eu tenho um estímulo que levou ao aumento da produção do BAX, que é um componente da família BCL2 pró-apoptótico. Esse BAX ele vai se polimerizar na superfície da mitocôndria e vai abrir canais, que vai fazer com que o citocromo C, que são essas bolinhas pretinhas lá dentro da mitocôndria, seja liberado. O citocromo C vai se ligar a APAF1 para formar o apoptossomos. O apoptossomos vai se ligar à procaspase 9 e vai ativar ela, de forma que ela vai virar caspase 9 executora. E a caspase 9 executora vai levar à apoptose, ok? Vamos agora falar da via extrínseca, depois eu vou falar da via comum. Na via extrínseca, o estímulo para a apoptose vai vir de fora da célula. E esse estímulo vai ter que acontecer via receptor. A gente tem receptores que são chamados receptores de morte. Um exemplo é o receptor FAS. O FAS, quando ele é ligado ao FAS ligante, ele ativa domínios de morte, que são proteínas adaptadoras que estão dentro da célula, e essas proteínas ativam uma caspase iniciadora, que nesse caso é a caspase 8. A caspase 8 ativa caspases executoras e as caspases executoras digerem a célula, tá? Aqui, mais uma vez, mostrando, se eu tenho a interação do ligante com o receptor, como, por exemplo, FAS, ou o receptor de TNF, um outro exemplo, a gente tem a ligação das proteínas adaptadoras, que vão ativar as caspases iniciadoras, que vão ativar as efeturas, que ativam vários enzimas, como, por exemplo, endonucleases, ou proteases, que levam ao colapso do citoesqueleto. E aí, com isso, a gente vai ter a destruição da célula de uma maneira geral, ok? Uma outra maneira de também ativar a apoptose é através dos linfócitos. Os linfócitos, eles se ligam às células que eles querem destruir e eles liberam, por exemplo, a granzima B. Essa granzima, ela diretamente consegue ativar as caspases efeturas. E aí, com a ativação das caspases efeturas, a gente tem a ativação de endonucleases, colapso do citoesqueleto, e também, no final das contas, a gente tem a expressão nos corpúsculos apoptóticos de ligantes para os receptores de células fagocitárias. E esses receptores vão ser responsáveis por fazer a fagocitose para limpar ali os corpúsculos apoptóticos que sobraram. Resumindo tudo, juntando tudo para a gente ver a parte efetora, eu tenho a via extrínseca,
que é aquela via ligante que eu acabei de explicar, aonde esse ligante ele vai se ligar ao seu receptor de morte, ativar proteínas adaptadoras que ativam uma caspase iniciadora. Essa caspase iniciadora vai ativar uma caspase efetora. Por outro lado, a gente tem sinais intrínsecos, ou seja, algo de dentro da própria célula que está mandando a célula morrer. O mais comum que a gente tem é a ativação das proteínas pró-apoptóticas, que vão alterar a permeabilidade da mitocôndria, liberando o citocromo C, que vai se ligar a PAF1 formando apoptossomos, e esse apoptossomo vai ativar a caspase iniciadora, que ativa caspases efetoras. As caspases efetoras têm alvos celulares, então elas vão levar à destruição de alvos celulares, e com isso a célula vai ser toda destruída. Como é que as células fagocitárias vão saber que precisam fagocitar os corpúsculos apoptóticos que sobram depois da destruição da célula na apoptose? Em uma situação normal, a membrana plasmática das células, elas têm um fosfolipídio chamado de fosfatidilcerina apenas na região interna da membrana plasmática, na bicamada lipídica. Na camada lipídica interna, geralmente tem fosfatidilcerina. Mas quando uma célula está entrando em apoptose, a fosfatidilcerina começa a pular para a camada externa. Isso é uma sinalização para os fagócitos. Outra sinalização é a expressão na superfície de trombospondina. E aí, na superfície do corpúsculo apoptótico, a gente começa a ver um monte de trombospondina. E além disso, proteínas do próprio sistema imunológico começam a opsonizar, ou seja, a marcar, a sinalizar os corpúsculos apoptóticos, e aí os fagócitos vão ver o sinal, ó, tem que fagocitar aquilo ali. E aí vão fagocitar e vão fazer a limpeza desses corpúsculos apoptóticos. Aqui, mais uma vez, juntando tudo e mostrando, no final das contas, como vai acontecer a fagocitose. Então, na via intrínseca, eu posso ter uma lesão celular por alteração, uma diminuição do fator de crescimento, uma lesão no DNA, um aumento de proteínas mal dobradas no citoplasma. Tudo isso vai levar a um estímulo dos sensores da família BCL2, fazendo com que os componentes pró-apoptóticos se polimerizem na mitocôndria e liberem o citocromo C. A liberação do citocromo C vai fazer com que haja ativação das caspases, que nessa literatura são chamadas de caspases desencadeantes. Iniciadora, mesma coisa. E essas caspases vão ativar as executoras. Por outro lado, a gente tem a via extrínseca, onde ligantes vão se ligar aos seus receptores. E essa ligação vai ativar proteínas adaptadoras, que ativam que ativam caspases iniciadoras ou desencadeantes, e essas caspases ativam as caspases executoras ou efetoras, mesma coisa. Essas caspases vão levar à fragmentação do DNA, destruição e degradação do citoesqueleto, e aí com isso vão se formar os corpúsculos apoptóticos. Esses corpúsculos apoptóticos, eles expressam ligantes para fagócitos. E graças a essa expressão, os fagócitos conseguem fazer a fagocitose, limpando ali a área onde tinha a célula que tinha morrido. E como é que é a morfologia da apoptose? Na apoptose a gente vai ter o encolhimento celular, a condensação da cromatina e a formação dos corpos apoptóticos. E por último, a fagocitose desses corpos apoptóticos. Então aqui a gente tem isso, ó. A gente teve uma célula que iniciou a apoptose. E aí essa célula é como se ela fosse evoluindo, ela é digerida por dentro. E no final das contas sobram os corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos, eles são fagocitados pelos fagócitos. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia, né? Microscopia óptica, onde a gente pode ver os restos de corpos apoptóticos. Ali a gente está tendo a fragmentação e a formação. E aqui, ó, tem só os restinhos. E aqui a gente vê um fagócito com corpos apoptóticos que ele fagocitou. Os corpos apoptóticos, microscopicamente, eles vão ter umas áreas, uns pontos basofílicos, que são os locais onde a gente teve condensação e fragmentação nuclear, e a gente vai ter áreas eosinofílicas, que é o citoplasma, né, que foi sendo digerido e vai ficando cada vez mais uniforme. Então, no final das contas, na apoptose a gente tem uma modalidade de morte celular,
onde a gente tem uma demonstração histológica bem mais difícil, já que a remoção dos corpúsculos apoptóticos acontece muito rapidamente. Ela vai afetar as células individualmente e, como eu falei, vai acontecer rápido, em poucas horas você vai ter início e término. Com poucos minutos as células são completamente fagocitadas. As células apoptóticas desaparecem completamente e não há inflamação, mais uma razão de ser difícil de identificar a microscopia. E as alterações das células apoptóticas vão ser a condensação da cromatina na face interna da membrana nuclear, que vai formar uns glomérulos, que são uns corpúsculozinhos, umas bolinhas chamadas de crescentes. E a gente também vai ter a fragmentação e retração do citoplasma, mas não há ruptura da célula. E aí a gente vai ter a formação dos corpos apoptóticos que vão ser fagocitados pelos fagócitos e, dependendo do tecido, pode ser até englobados por células vizinhas também. Então agora vamos comparar a necrose com a apoptose, porque eu estou falando que elas são diferentes, né? Quais são as diferenças? Na necrose, a gente vai ter um estímulo lesivo, que vai levar à tumefação celular, e a célula sempre rompe, liberando o seu conteúdo. Isso vai fazer com que a gente tenha um processo inflamatório. Já na apoptose, a gente tem condensação. Observe que na necrose a célula incha, né? Na apoptose você tem condensação, tem uma involução da célula e fragmentação celular. E os corpúsculos apoptóticos vão ser fagocitados ou por fagócitos ou por células vizinhas, de forma que você nunca vai ter inflamação na apoptose. Então, mais uma vez, as diferenças. Na necrose, a gente sempre vai ter um patógeno, então ela sempre vai ser patológica. A gente tem um rápido colapso da célula, com lise da membrana e liberação dos restos celulares que causam inflamação. Já na apoptose, ela vai ser desencadeada por processos que podem ser fisiológicos ou patológicos. A gente vai ter a eliminação de células que são desnecessárias de uma maneira seletiva. Enquanto na necrose a gente tem destruição do tecido, na apoptose a gente tem morte individual das células. A membrana se mantém íntegra, não há liberação dos componentes celulares e não há inflamação. E os restos apoptóticos, eles vão ser fagocitados graças à expressão de marcadores que estimulam os fagócitos, como a fosfatidilcerina e a trombospondina. Mas diferença aqui na necrose, a gente tem uma morte que pode se digitar acidental, liberação de fatores que estimulam enzimas líticas que agem nas células mortas, e a gente vai ter digestão enzimática, vai ter desnaturação proteica, vai ter dissolução dos componentes celulares, tumefação celular, perda da integridade da membrana e desintegração celular, e a célula explode. Já na apoptose, você tem uma morte celular programada, você tem ativação dos estímulos apoptóticos com eventos controlados, programados e internamente executados graças a produtos gênicos. Você vai ter o enrugamento da célula, que vai formar os corpos apoptóticos que vão ser fragmentados e a célula se fragmenta. Ela não explode, ela não rompe. E é isso, pessoal. Essa foi a bibliografia dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.